Oi, gente, aqui é o Padre Luciano, da Comunidade do Caminho Novo. Estou aqui em nossa casa em Divinópolis e queria dar as boas-vindas para vocês para esse quarto e último episódio da nossa formação Introdução à Leitura da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado e seguido os 3 primeiros episódios. Se vocês não seguiram, clica aí no link dos outros episódios, vou deixar aqui na descrição para vocês poderem ir seguir antes de continuar com esse quarto e último episódio, tá bom? A gente já falou de muita coisa nos 3 primeiros episódios sobre como abrir a Bíblia, as partes da Bíblia, a cronologia da Bíblia. Então hoje chegou a hora, nesse nosso último episódio, de dar mais umas ferramentas concretas para vocês poderem realmente pegar e abrir a Bíblia de vocês. Então eu vou partilhar com vocês 6 pontos para poder começar a ler a Bíblia. O primeiro deles, que eu tenho certeza que vocês já fizeram, é pegue a sua Bíblia. E aí eu vou aconselhar para vocês realmente, nesse primeiro momento, para muitos que vão começar realmente a ler a Bíblia, pegue uma Bíblia de verdade, uma Bíblia de papel, pegue o livro, tá? Não escolha de começar com um aplicativo, ou no tablet, ou no computador, no telefone, sei lá. Por quê? Porque a questão do suporte vai ser muito importante. A gente hoje é muito solicitado pelo mundo digital, pelas mídias. Muita solicitação o tempo inteiro, um WhatsApp, um vídeo, uma coisa. Então, o suporte é muito importante. O suporte do livro é um suporte único para você. Então, se você escolher de pegar a Bíblia com um livro, já vai facilitar para você, eu tenho certeza, tá bom? Então, escolha, se você puder, começar com um livro. Vá lá, pegue a sua Bíblia, eu tenho certeza que você já pegou a sua Bíblia ontem, neste episódio que a gente teve para falar dos livros e das partes da Bíblia. Ótimo. Então, o primeiro passo, hoje, pegue a sua Bíblia. O segundo passo para começar a ler a Bíblia é escolher um lugar. Aonde que eu vou me colocar para ler a Bíblia? Qual que seria o lugar mais adequado? É na sala? É no meu quarto? É na cozinha? Enfim, nesse tempo de confinamento também, as opções vão ser mais reduzidas, mas é importante você escolher um lugar, tá bom? Ah, padre, mas aqui é onde eu moro e tudo é difícil ter um lugar fixo. Não tem problema. Cada dia pode ser um lugar diferente, ok? O importante é que você defina um lugar. Hoje eu vou ler a Bíblia em tal lugar. Ótimo. Pegou a Bíblia, escolheu o lugar, está na hora de escolher um horário, uma duração, um tempo. Que horas eu vou ler a Bíblia? É de manhã, é de noite, é de tarde? Escolha um horário que seja melhor para você ler a Bíblia, tá bom? E escolha uma duração. Ah, padre, mas eu não posso todo dia ler a mesma quantidade de tempo. Tem dia que eu posso ler 5 minutos. Tem dia que eu estou mais tranquilo, posso ler 1 hora. Não tem problema. O importante é você determinar uma duração para aquele dia. Olha, hoje eu consigo ler 5 minutos. Fique fiel nesses 5 minutos, como eu falei lá no primeiro episódio. Lembra? Então, pegou a Bíblia, escolheu um lugar, escolheu um tempo. Aí tem um terceiro ponto linha, digamos assim. Escolha se você, nesse tempo de confinamento, vai ler a Bíblia sozinho ou se você vai ler a Bíblia com outras pessoas. Pode ser também muito importante, tá bom? Você pode escolher de ler a Bíblia com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas que estão falando assim: padre, obrigado por essa formação, está uma linguagem acessível, a gente está seguindo com meus filhos. Recebi a mensagem de uma mãe que está seguindo com os filhos de 8 e 10 anos. Um grande abraço para você. Eu espero que vocês possam escolher de ler a Bíblia juntos, tá bom? Vocês podem ler pais e filhos, marido e mulher, avô com o neto, enfim, tá bom? Então, pegou a Bíblia, escolheu um lugar, um tempo, uma duração, escolheu com quem você vai ler, e aí está na hora de ver um plano de leitura para você fazer. Uai, padre, o que é plano de leitura? Olha, tem várias maneiras de ler a Bíblia.
vários planos, várias abordagens diferentes. Eu vou dar para vocês primeiro um plano assim, para os mais corajosos, digamos assim, tá bom? Foi o plano que eu fiz, a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, eu tinha 16 anos. Aí eu falei, pronto, vou ler a Bíblia. Aí o que eu fiz? Eu procurei me instruir, como vocês estão fazendo, e resolvi ler a Bíblia de cabo a rabo, do Gênesis até o Apocalipse, direto. 4 capítulos por dia, todo dia. Dá mais ou menos um ano, quase um ano. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da fidelidade de cada um. Mas é um plano, uma abordagem possível. Vou pegar do início e vou ler até o fim. Eu já sei que você está pensando, falando assim, olha, esse plano não é para mim, eu não vou dar conta. Eu vou começar na segunda-feira à tarde, segunda-feira à noite eu já parei. Bom, é por isso que tem outros planos. Tem um outro plano mais fácil, que é começar pelo Novo Testamento, por exemplo. Você pode pegar o Evangelho segundo São Mateus e começar lendo uma leitura sequencial até o Apocalipse. E depois você começa a ler o Antigo Testamento. É um outro plano. Tem um outro plano também que você poderia começar, por exemplo, com a primeira carta de São João, lá no Novo Testamento, nas cartas. Lembra do episódio de ontem? Então, você pega a primeira carta de São João, lê ela uma vez, 2 vezes, e depois você vai lá nos Evangelhos e começa. Depois você vai pegar a carta aos Romanos, depois você vai ler os Atos dos Apóstolos, enfim, você vai passeando no Novo Testamento e lendo o Novo Testamento. Uma variação desse plano é você ler alguns capítulos do Novo Testamento e voltar lá no Antigo Testamento e ler um capítulo. Lendo 3 capítulos, por exemplo, do Novo Testamento e um capítulo do Antigo Testamento. Você pode ler um Salmo, você pode ler um Provérbio, você pode ler um capítulo do Cântico dos Cânticos, enfim. E aí você vai escolhendo o seu plano. Eu vou ver se eu consigo algumas ideias de outros planos, tá bom? E vou colocar no link para ver se vocês conseguem baixar e ter aí mais ideias para vocês, para essa leitura. Então, você já pegou a sua Bíblia, já escolheu o lugar, já escolheu o horário e a duração e com quem você vai ler. Você já tem um plano? O 5º ponto, talvez seja o mais importante, é rezar, pedindo ao Espírito Santo que te ilumine na tua leitura. Por que isso é importante? Vocês lembram que ontem, no episódio 3, eu estava falando para vocês do exemplo dessa mãe, que eu pedi, olha, conta para mim como foi o nascimento do seu filho de uma maneira que eu possa viver a mesma experiência? Então, parece impossível, né? Com o Espírito Santo não é. E é exatamente isso que ele pode fazer você viver lendo a Bíblia. Uma experiência de fé tão grande, talvez até maior, do que aqueles que escreveram aquele livro. Eu tenho certeza disso. Então, essa 5ª etapa de pedir o Espírito Santo é muito importante. Não esqueça, tá bom? Você se coloque no lugar, se instale bem e ore, peça ao Espírito Santo. Se você vai ler com mais alguém, orem juntos pedindo o Espírito Santo. E a 6ª e a última etapa, que é a mais fácil, pegue a sua Bíblia, abra e comece a ler com todas essas etapas e com tudo isso que você recebeu, tá bom? Agora eu já estou pensando em você que já está meio sem coragem, meio desanimado, achando que não vai dar conta, não é verdade? Então, para você que está pensando assim, eu queria chamar aqui a Fernandinha. Ela vai dar o testemunho de como ela conseguiu começar a ler a Bíblia. Fernandinha, é com você. Olá, eu sou a Fernandinha, eu tenho 21 anos e eu moro em Belo Horizonte. E falando um pouquinho de como é a minha leitura bíblica, antes eu não conseguia muito entender a Bíblia e por isso eu não tinha vontade de ler, nem um pouco de constância em ler a Bíblia. Também não sabia manusear. O que me fez mudar o meu ponto de vista, primeiro foi o meu encontro pessoal com Cristo. Quando realmente eu tive um contato com Jesus e vi, sei lá, vivi algo com Cristo, tive um encontro com Ele. Depois disso, eu tive muita vontade de conhecer Jesus, de saber quem Ele era, de saber onde Ele vivia, quem eram as pessoas que andavam com Ele. E aí eu comecei a ler a Bíblia um pouco. Eu não tinha tanta constância, mas eu tinha muita curiosidade. E um outro ponto
que me fez muito ler a Bíblia e que mudou assim, a minha visão de como ler a Bíblia. Uma vez eu fiz uma formação bíblica sobre as epístolas de Paulo na minha igreja e não foi uma formação muito longa, mas eu lembro que toda vez que a gente ia ler a Bíblia, o palestrante conduzia a gente a uma oração. Toda vez que a gente lia, a gente orava antes de ler. E aí é algo que eu trouxe para a minha vida hoje e que eu posso experimentar, assim, de realmente pedir a Deus com que Ele me dê essa revelação, com que Ele possa abrir os meus olhos, o meu ouvido, para que eu possa entender o que Ele está querendo passar através daquela leitura. Isso vem muito de encontro para mim com o que o Luciano falou no primeiro vídeo dessa formação, que a Bíblia é um livro inspirado. Então, metade Deus, metade homem. E assim, fez total sentido para mim orar antes de ler a Bíblia. E hoje, o que me ajuda muito também a ler a Bíblia, a ter uma constância um pouco maior do que eu tinha antes, é que eu faço uma formação que chama Formação Emaús, com a comunidade do Caminho Novo. Então, essa formação é uma formação bíblica e espiritual, mas é onde eu posso estudar a Bíblia, ler a Bíblia e realmente encontrar com Deus através da Bíblia. Então, hoje, através da leitura bíblica, eu tenho uma intimidade maior com o Senhor, eu posso ouvir o Senhor, eu posso aprender com o Senhor. É isso, assim, hoje a minha leitura bíblica é um pouco melhor que antes, mas é o que me traz a viver com Cristo. Obrigado, Fernandinha, que Deus abençoe esse tempo e continue te dando força e perseverança para continuar a sua leitura da Bíblia, tá bom? E para todos vocês que seguiram essa formação, eu desejo realmente, do fundo do coração, que vocês possam começar a ler a Bíblia. Esse foi o nosso quarto e último episódio. O que acontece agora? Amanhã, às 17 horas, a gente vai propor uma live lá no Instagram para todos aqueles que quiserem vir com as suas perguntas, um testemunho, uma dúvida, uma partilha, talvez alguns que já queiram partilhar de um fruto, já começaram a ler a Bíblia e já está dando fruto, tá bom? Então, amanhã, às 17 horas, lá no Instagram, Padre Luciano Couto, a gente vai fazer uma live e eu espero vocês lá para a gente poder continuar interagindo e falando sobre a leitura da Bíblia, ok? Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês e até a nossa próxima formação em breve. Fiquem com Deus.